Chegando para mais um episódio aqui do nosso podcast Acordes para Jesus. E hoje, Carlos Morgado, eu faço questão de apresentar este casal que está aqui, que é a Eliane Morgado Não conheço. e Fernando Parmesano. Tá brincando comigo, hein? Sejam bem-vindos. Obrigada. Para quem não sabe, a Eliane Lica é sobrinha do Morgado, filho da tia Cida. Sobrinha linda, mais uma sobrinha linda, né? A mais bonita de todas, A mais né, bonita, tio? fazer isso o aí. quê, né? Isso eu tenho certeza. Isso Já Depois ganhou um você vai ter pontinho. que administrar essa sua afirmação, hein? É, verdade, Que tio. ela é por mais sua responsabilidade. Eliane e Fernando, eu quero que vocês comecem contando um pouco de quem são vocês agora para nós, que depois nós vamos contar toda a trajetória. Mas o que vocês fazem, onde trabalham, onde moram? Eu trabalho com vendas já fazem 12 anos, venda de tinta industrial, e atualmente a gente mora na cidade de Itupeva. Estamos lá há 7 anos e fomos para lá por acaso. A gente achava, hoje a gente sabe que tudo tem um propósito disso ter acontecido, mas a gente está muito feliz lá e crescendo muito como pessoa, como família, crescendo em Deus. Graças a Deus a gente está bem caminhando. Hoje a gente tem outro ritmo de vida, né? Espiritual, principalmente espiritual. A gente vai na igreja, nós somos membros de uma igreja da Cristo Salva, né? Da igreja de lá. E nós temos uma célula, hoje nós somos líderes de uma célula, nós vamos em uma célula, então tudo hoje na nossa vida corre em volta de Jesus, não tem como fugir muito dele. A gente faz aconselhamento de casal, discipulado, então a nossa vida é isso. E hoje eu trabalho numa creche do município como estagiária. E você tem duas filhas, Maria Duas Fernanda, filhas, Maria Eduarda e Maria Fernanda, que servem no Ministério Infantil junto comigo. Eu também faço parte do Ministério Infantil da igreja. E que idade elas têm? 12 Maria Eduarda e 10 Maria Fernanda. A sua idade não precisa falar, não, tá? É por isso A que minha é só 28. Por isso que a gente não falou a idade delas, para não revelar muito a nossa. Só não fazer a conta, né, amor? Agora, eu quero, assim, o nosso podcast fala de Deus na vida real. Eu quero que vocês falem da trajetória de vocês, como vocês chegaram até esse ponto que vocês estão e em que momento vocês tiveram aquela sacada assim, nossa, nós não somos os mesmos. A partir de agora, nossa vida é outra. Na verdade, assim, eu era católico e praticante, não muito, né? Mas sempre fui católico, minha família é católica e a Lica sempre foi evangélica. E a gente passou por um momento de situação muito complicada no serviço dela, ela entrou em depressão, tudo. E a gente teve um problema financeiro muito grande, a ponto da gente morar num condomínio, hoje que a gente considera um condomínio de classe média, e a gente estava dependendo de cestas básicas para sobreviver. E o pessoal falava, você está morando num condomínio e está dependendo de cesta básica, mas... É o que eu falo, tudo tem, por isso até que a Bíblia, na minha visão, fala que a gente não pode julgar as pessoas, porque tudo tem um porquê atrás, tudo tem um motivo na vida daquela pessoa. Se a gente não conhece a fundo, a gente não pode opinar. E a gente tentou vender nossa casa por uma faixa de valor bem abaixo da média no momento, e cada história, se eu parar para contar aqui, a gente vai ficar uns 3, 4 dias contando das histórias do pessoal que marcava para ver a casa, desistia no meio do caminho, o pneu furava no meio do caminho, era plantonista médico, recebia chamada e... Então a gente viu que não era motivo da gente vender, não era o propósito de Deus. Muitos dos propósitos a gente entende depois, futuramente, a gente nunca vai aceitar aquilo na hora, mas Deus é perfeito, Ele faz a vontade dEle e de determinada forma que a gente na hora até às vezes pode ficar chateado, entristecido. E aí depois a gente tentou vários lugares, tem até um episódio muito bacana que a gente fala que uma vez a gente tentou ir numa igreja lá na cidade de Itupeva. Colocamos no GPS, porque a gente estava num desespero total. O Fernando fala, né, que eu sempre fui evangélica. Eu conheci Jesus quando eu tinha 14 anos, eu me batizei na igreja, de uma igreja cristã aqui de Agudos, foi quando eu vim pra cá a primeira vez.
E foi me apresentado Jesus, o batismo, mas eu não conhecia Jesus de verdade, porque quem conhece Jesus de verdade não se afasta de Jesus. E ia na igreja quando apertava o calo. Então, assim, existe uma frase no mundo que fala: todos os caminhos levam a Deus. A gente respeita. Estou falando do nosso princípio hoje, que é o cristianismo. E, na verdade, não são todos os caminhos que levam a Deus. É só um caminho. A Bíblia fala isso. Eu sou o caminho. É Jesus. Então, a gente vivia nesse contexto de todos os caminhos levam a Deus e estava tudo bem. Só que na nossa vida não estava tudo bem. A gente sabe que quem é marcado por Jesus é marcado por Jesus. E não adianta ele correr para nenhum lado. Jesus vai resgatar ele onde ele estiver. E foi o que aconteceu com a gente. Eu não era uma evangélica praticante, eu era só uma conhecedora de doutrina e da igreja. E como a doutrina não cabia muito na minha mente, eu achei que eu tinha Jesus no meu coração e ponto final, e eu podia viver normal. E não é bem assim, né? E aí a gente foi tropeçando, a gente quase se divorciou. Nosso casamento, nessa época, antes de tudo isso acontecer, a gente vivia muito bem financeiramente. Só que a gente não tinha paz, a gente só brigava. Era um inferno a nossa vida. E ele fala, né? A gente tinha tudo, a gente não tinha nada, só tinha dinheiro. E é verdade, a gente não tinha nada, só tinha dinheiro. Então a gente vivia de aparência, casal Facebook, que a gente vê muito hoje, né? Tá tudo Facebook, bem no Face. Nas redes sociais é tudo perfeito. E aí a gente queria viver uma vida moderna, ele saía com os amigos dele, eu saía com os meus, com as minhas, né? Casado, a gente sabe que hoje em dia isso pra nós não funcionou. E aí a gente veio pra Itupeva quebrado, porque ele perdeu o emprego, eu perdi o emprego, quebrado, sem R$1 no bolso, morando na nossa casa, graças a Deus, que Deus deixou a gente terminar de construir. Graças a Deus não tava devendo a casa, mas não tinha dinheiro pra nada, não arrumava emprego. E aí a gente começou a ficar desesperado, porque eu fiquei muito doente, fiquei 1 ano e 8 meses, 1 ano e 11 meses com depressão. Eu ia no INSS e o psiquiatra do INSS não me dava alta. E a gente sabe que, né, INSS é muito difícil, ele não dá alta para alguém, né, a não ser que a pessoa tenha um caso clínico gravíssimo mesmo, e eu acredito que era o meu caso. E eu ia no psiquiatra particular e ia no psicólogo. E eu comprava o remédio e falava assim, eu vou tomar só quando eu não aguentar mais. Eu vou tomar o remédio, porque eu tinha medo de viciar. E eu falei assim, bom, eu sei que o cérebro da gente, ele para de produzir um hormônio, não sei, para que a gente tenha depressão. Ele para de fazer alguma coisa. E eu falei, já que o meu cérebro parou de fazer, ele vai voltar. Porque se ele parou por conta própria, ele vai voltar por conta própria. Então eu segurava o remédio na mão e falava, cérebro, você vai voltar. E isso é um ato de fé, né? E eu fui curada, graças a Deus, eu tive alta da depressão, eu não precisei tomar nenhum remédio, isso foi o meu caso, eu precisava tomar o remédio, só que eu tive fé para curar essa depressão. Então, né, quem tem que tomar remédio, que continue tomando o remédio, isso foi o meu caso específico. E aí a gente começou a ficar meio desesperado, porque a gente não sabia o que fazer. E a nossa vida, a nossa casa era muito atormentada. As meninas não dormiam direito, a gente não dormia. Era uma perturbação, assim, era terrível o negócio. E ninguém falava de Deus nesse momento, ninguém citava Deus. Nós estávamos sozinhos. Nós chegamos aí num ato de desespero em algumas igrejas, não nos encontramos, nós fomos em uma igreja que cobrou um valor da gente para ser curado a depressão. E aí nesse momento eu desisti. Não quis saber nem de Deus, porque eu falei, poxa, né, tô indo na igreja e, bom. E nesse caminho a gente começou a ficar meio desesperado, porque eu ficava perturbada, as meninas ficavam perturbadas, ouvindo coisas, vendo coisas, era uma coisa, assim, maligna. E nós hoje procuramos... a gente entende muito mais o que era exatamente. Exatamente, né? Nós procuramos no GPS uma igreja, a Igreja Quadrangular. E fomos na Igreja Quadrangular desesperadamente procurando. E o GPS falou assim, você chegou ao seu destino. Aí a gente, cadê a igreja? GPS não é 100% confiável, vamos pôr em outro bairro, Igreja Quadrangular. Porque nesse momento eu só lembrava da Quadrangular. E ainda mais cidade pequena, falei, Quadrangular deve ter. E procuramos uma outra Igreja Quadrangular,
você chegou ao seu destino. E não tinha igreja E a lá. rua tudo escura, tudo fechado. Aí a gente colocou as crianças, eu comecei a ficar muito revoltada com o cristianismo, com os cristãos, repeli total. E coincidentemente a minha filha estudava numa escola de Itupeva e começou a passar muito mal, não queria mais ir para aquela escola. E aí eu falei assim, só falta ter que colocar numa escola de crente, que é uma escola que tem lá, que é o objetivo. Que inclusive hoje é da mesmo, É da nossa do igreja. mesmo dono da igreja É. que a gente frequenta hoje. E aí eu falei assim, eu vou ter que colocar na escola de crente, né? Porque é a que dava pra gente pagar, apesar dos pesares. Então vai. E fui bem objetiva no dia, né? Falei, não quero que fale de religião pra minha filha, não quero que fale nada. E lá ela fez amizade com a filha do pastor. Aí eu falei, tanta criança pra você fazer amizade, você vai fazer amizade com a filha do pastor. E aí o Fernando começou a pegar amizade com ele, porque ele ia buscar a menina e elas ficavam brincando lá. E aí ele começava a me irritar muito, pastor. Porque você sabe, quem não tem luz, não gosta da luz, né? E eu não podia olhar pra cara dele, nem pra cara da mulher dele. Eu falava, credo, olha, lá vem os crentes. E aí eu falava assim pra ele, não conversa com esse cara, porque esse cara vai levar você pra igreja. Conselho. Conselho sábio. Mulher sábia, a gente fica só. Não conversa com esse cara, que esse cara vai te levar pra igreja, Fernando. Sai fora dessa, sai fora. Aí teve um dia que ele falou assim, olha, não tenho como. Ele já me convidou 200 vezes e eu tenho sempre dado uma desculpa, eu vou ter que ir. Não, engraçado assim que nesse meio de caminho, a gente ia no shopping Jundiaí, que é 20 quilômetros da cidade de Itupeva, encontrava ele no shopping. E O carro estacionado tava do lado, nosso. Ia na loja no bairro de Itupeva, Encontrava ele ele. tava lá. Ia, não sei, no mercado, ele tava lá. E ele assim, depois que ele conseguiu, ela vai terminar de contar, que ele conseguiu nos convencer a levar para a igreja. Hoje a gente é muito grato por eles, né? Pela vida do Oswaldo e da Viviane, porque eles que não desistiram da gente em nenhum momento. E logo em seguida, depois que a gente começou a ir para a igreja, ele começou a trabalhar à noite. Então ele parou de buscar a filha dele na escola. Foi algo de Deus. Foi mesmo. algo assim que no momento que ele conseguiu nos convencer de que esse era o caminho certo, ele começou a trabalhar à noite. É impressionante, né? E Eu aí... acho um campo ao redor daqueles. E aí eu tinha marcado de ir num centro espírita, porque eu falei, bom, eu vou seguir a minha missão, que é o espiritismo, que eu cresci nisso, né, assim, a minha família era muito espírita e tal. Falei, eu vou seguir, que é o meu caminho, e aí eu marquei com ele de uma segunda-feira a gente ir, e o pastor tinha convidado a gente no domingo, pra ir no culto. Aí antes de sair de casa eu falei assim, olha Deus, eu não tenho nada contra nenhuma religião, mas eu tô falando da minha vida, o que aconteceu comigo em específico. Eu me encontrei no cristianismo, né? Foi algo que Deus inseriu em mim, isso daí não tem pra onde eu correr. Por quê? Porque antes de sair de casa eu falei assim, olha Deus, já que você é o Deus que faz tudo, então você vai fazer o seguinte, já que você quer tanto que eu vou na igreja, porque tá insistindo tanto, eu vou nesse culto. Se tocar o louvor, me ama, ele da Ana Paula Valadão, é porque eu vou ficar lá e de lá eu só saio morta. Falei assim. E aí fui no culto, ouvi a palavra, e eu sou dura, né, no coração, a palavra falou comigo, eu era, né, a palavra falou comigo o culto inteiro e eu queria chorar e não chorei, de ruim que eu tava. Tipo assim, não é... Tipo, não tô nem aí porque você tá falando. Aí, no final, a pastora Ana, acho que ela nem sabe disso, ela pegou o microfone e começou a cantar. Me ama. Nossa, aí não aguentei, né? Aí eu tive que chorar e foi resposta de Deus. Engraçado e daí esse assim, dia, né? e a gente achou a igreja depois, tá? Quando o GPS falava que a igreja não, que nós estávamos no caminho, que nós chegamos no nosso destino, não tinha igreja. Mas depois a gente ainda teve a curiosidade, vamos lá ver se tem essa igreja? Tinha as duas igrejas que a gente procurou, tinha. E a rua sempre cheia, Cheia, lotada, você porque não foi no consegue dia de passar com o culto que a carro. gente foi. Impressionante. Vocês não enxergaram. Não vimos Não a igreja, enxergaram. nós não vimos, nenhuma das duas. E eu falo assim, né? Deus, ele é no último minuto que ele testa a sua fé até o último, né? Tocou o louvor que ela tinha pedido, foi o último para encerrar o culto. Então Foi. ela teve que ouvir a palavra inteira para se certificar no final de que realmente era o que ela tinha pedido confirmação. E a gente tá lá já há 7 anos, né? Eu Quase. só saio de lá agora se for pra glória, assim. Eu não largo mais Jesus.
Agora eu conheço Jesus, porque antes eu te conhecia de ouvir falar. A gente acha que é crente, né? Porque eu vejo assim algumas denominações que elas têm a preocupação de inserir a doutrina. E a gente fica tão preocupado em achar que é pecado, tudo é pecado, que a gente não se preocupa com Jesus. Então a gente fica pensando mais no pecado do que na salvação, do que no Jesus. Porque se você tem Jesus, você vai pecar o menos possível. Então hoje eu tenho Jesus. Então assim, hoje eu sou realizada espiritualmente. Claro, a gente não tem a mesma vida financeira que a gente tinha antes, mas o Senhor restituiu muitas coisas. Ele dá o suficiente, né? O suficiente. Não, se eu Ele te supre as contar nossas uma vez, necessidades. o Fernando ligou pra mim e falou assim, numa época de crise, nós fomos cuidados, né, pelo Oswaldo e pela Viviane, que acompanham a gente até hoje, dão aconselhamento pra gente, isso é muito bom. E teve um episódio assim... Um abraço para eles, Oswaldo e Viviane. Vivi, mames. Teve uma vez, tio, que o Fernando tinha R$20 para abastecer. Ele tinha ido trabalhar com um cara lá e não vendeu nada. E aí ele me ligou e falou assim, olha, eu tô te ligando porque eu tenho R$20 para abastecer e eu tô em São Paulo. Se eu não chegar, é porque acabou a gasolina, eu não quero que você fique preocupada. Aí eu falei, tá bom, né? Não tem o que fazer. Aí desligou o telefone e eu orei. Eu falei, Senhor, por favor, né? Não precisa ser aquela oração. Eu falei, Senhor, por favor, não deixa meu marido ficar na estrada, cuida dele. Aí passou 15 minutos, ele me ligou. Ele foi abastecer o carro. Fala aí, amor, a sua experiência. Eu tava com um carro novo que eu ainda não conhecia muito, que eu tinha comprado para trabalhar. Era um carro antigo. Era um Era carro novo que ele tinha novo para comprado, mim, mas já era um carro usado, né? Porque a gente não tinha nem condições, mas eu precisava de um carro, como eu trabalho na rua com vendas. E eu parei no posto para abastecer com esses R$20 no bolso. E o frentista veio até mim e perguntou assim, você vai encher o tanque? Eu falei, não, gostaria, né? Ele falou, não, porque acusou sem parar aqui. Eu falei, acusou, então enche o tanque. E aí eu depois olhei assim, enchi o tanque, obrigado, vou embora. Só que o carro não tinha sem parar. E aí eu estranhei assim, agradeci a Deus e fui embora com o tanque cheio. Ainda deu para rodar a semana, graças a Deus, assim. Mas é o que eu falo, né? Ele vai nos testar até o final. Então, e a gente não pode perder a fé, não pode perder a esperança, porque é assim que Deus trabalha no nosso coração, para até nos ensinar e nos fortalecer a cada dia. Então, foi uma experiência que eu tive assim bem impactante. Acusou sem parar, o carro sem parar. Não tinha, olhei do lado para ver se tinha algum outro carro para ver se não, é o meu. Então ele falava assim, é você mesmo. Foi ele. Recebe a bênção, recebo. Não, e o frentista ainda falou, não, Você que eu chefe. quero tratar. Não, chefe, é isso aí, é você que vai abastecer. Então enche o tanque, aproveita até vazar, porque não sei quando vai ter outra dessa, vamos aproveitar. Ô, Fernando, logo no começo, quando você casou, a Lica sempre falava de Jesus, qual era o seu procedimento com isso? Na verdade, assim, ela sempre falou de Jesus, mas por eu ter o meu berço vindo do catolicismo, eu entendia de uma forma e sempre acreditei em Deus. Mas teve até também, depois que a gente começou a ir para a igreja, eu sempre duro, bruto, né, do jeito que eu era, o Oswaldo e a Viviane foi lá em casa e ele falou, vamos conversar, vamos marcar um almoço, que a nossa igreja ele tem esse intuito, né, da gente recuperar as pessoas, levar para o caminho certo e cuidar delas. Não só, muitas delas o ideal é que já caminham com as próprias pernas para a gente conseguir ir buscar outras pessoas que realmente precisam. E esse dia ele levou a gente, ele foi até lá em casa jantar e aí eu até falei para a Lica, né? Não, ele vai ter que me provar, porque ele acreditava muito em imagens, nas né, imagens. E ele falava assim, ele vai ter que me provar que eu estou errado, né? É o que eu falei. Não temos nada contra nenhuma religião. Tanto que a minha sogra é católica, né? A gente tem muitos amigos católicos, nós respeitamos. Nós estamos falando sobre o nosso caso específico, o que aconteceu conosco. E ele falava, não, vai ter que me provar na Bíblia que eu tô errado, que idolatria. Por que eu não posso ser idólatra? Aí ele, cara, ele é amor puro. Você olha pra ele, não tem como você brigar com ele. Por mais irado que você esteja, ele é
o Espírito Santo habita no Oswaldo, que é o nosso presbítero. E aí ele veio na maior calma, serena, e o Fernando Duro, né? Não, vai ter que me falar aí. Aí ele abriu a Bíblia, tá aqui, cara, ó. Tem olhos, mas não veem. Só precisou Tem de um ouvidos. versículo. Imediatamente a cara dele mudou. Foi algo do Espírito Santo. Se o Espírito vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ali, naquele momento, foi uma palavra rema na vida dele. A partir daquele dia, quando o Oswaldo foi embora, ele falou, nossa, é verdade, né? É verdade. E acabou. E muitas pessoas podem estar assim também por falta de conhecimento, né? Então, a gente tem que aprendemos que a gente precisa ajudar as pessoas, né? Então, E você agora, Fernando, você também faz orações, né? Usa as redes sociais para isso. Conta um pouco dessas. então, na verdade, assim, o Oswaldo e a Viviane, a gente vai falar muito deles, porque eles que nesse novo caminho, eles que estão com a gente desde essa época. E a célula, inclusive, é na casa dele. A Cristo Salva, ela tem mais de, 100 células na cidade de Itupeva, que nada mais é uma célula do que quarta-feira todo mundo se reúne com o mesmo tema, um direcionamento de um tema que vem dos nossos pastores, e a gente fala ali da palavra, ora, canta durante 1 hora. E para a gente poder... Tira dúvida, né? Para a gente poder entender um pouco mais a palavra, porque no culto é o que eles falam, né? A gente fala... Você não consegue perguntar alguma coisa para o pastor se ficou alguma dúvida. Interromper. E a célula, exatamente. E a célula justamente é para isso, é um bate-papo para você conhecer as pessoas e convidar o maior número de pessoas possíveis. E é engraçado que tem um setor lá, um bairro que chama Quilombinho, em Itupeva, que é um bairro, inclusive, bem afastado, bairro antigo, de escravos, tudo. E lá tem uma célula. Tinha um setor... E ficou sem líder essa célula. E eu sempre relutei, na verdade, né? Eu no meu trabalho, eu sempre fiz apresentações, palestras, falando do tema que eu conheço, que é tintas. E eu acho que para você ministrar, assim, para você falar de um determinado assunto, você tem que estar preparado, e muito bem preparado. Porque você não pode decepcionar aquela pessoa que vai ouvir. E aí o Oswaldo sempre falou, não, ora pra gente, prega na cela. Eu sempre retraído. Por quê? Porque eu sou recém-convertido, fazem 4, 5 anos, 5 anos e pouco. Então eu tô aprendendo, tem muita coisa que eu tô aprendendo, mas é assim, eu fui me soltando, então eu ministro na célula já, de vez em quando, né? Porque cada um lá, a gente vai tentando evoluir as pessoas. E precisou ter um líder lá no setor do Quilombo, e o Oswaldo falou, preciso de vocês lá, com aquele jeitinho amoroso dele. Ele falou, não, é só hoje, fica tranquilo. E aí a gente foi para lá e lideramos essa célula, tudo, mas agora, infelizmente, por conta da pandemia, na célula eram alguns idosos, o pessoal deu uma parada, mas agora está tudo começando a voltar ao normal e a gente vai reavivar aquele setor lá, se Deus quiser. É uma missão que a gente tem. E pensando nisso, eu criei um canal no YouTube, que é Fernando Parmesano, e falando mensagens rápidas. Meu objetivo nesse canal é justamente isso, trazer mensagens de apoio, trazer mensagens motivacional, sempre baseado na palavra, na Bíblia. E eu tenho recebido algumas mensagens de retorno para as pessoas que eu mando. Como o canal é novo, ainda não tem muita gente que conhece, a gente manda para o WhatsApp também. E o pessoal fala, nossa, que legal, estava precisando ouvir essa palavra. Então eu estou entendendo o seguinte, em algum momento aquela palavra vai servir para alguém. Tá mesmo? Também, eu penso assim, você nunca vai saber tudo. Nunca vai saber tudo. Mas o pouco que você sabe, você pode abençoar as pessoas. Exatamente, por isso que a gente está... Porque se a gente for esperar saber, para poder... Exatamente. E a gente também tem que ter a humildade no coração. Se não souber, pergunta, pesquisa. Tem tantas pessoas que vai saber. Busca conhecimento. Exatamente. Transparente, sincero, né? Exatamente. E a gente tem percebido assim, muitas pessoas, o bom que eu me identifiquei muito na igreja é servir, que é o que a palavra nos ensina, né? Jesus teve uma humildade assim que ele serviu as pessoas. Tem uma passagem bíblica lá que ele lavou os pés dos discípulos quando um estava questionando o outro quem que ia ter a humildade lá que não queria. Jesus falou, não, pode deixar que eu vou lá. Então, que é um ato de mais humildade, ele era o top ali. Né? Ele é o Deus vivo naquele momento. E
E ele fala, não, pode deixar aqui, eu vou lavar. Então, eu acho que é isso que me encanta na palavra, assim, que é uma realidade. Cada dia que a gente lê a Bíblia, a gente vê que ela é muito atual, embora tenha mais de 2.000 anos escrita, ela é algo muito atual e a gente percebe que a gente precisa ter essa humildade e servir. Então a gente na igreja, a gente começou a fazer antes da pandemia, né? Cantina, cada setor fazia lá uma semana de cantina para oferecer uma comida de doação dos próprios alimentos para outras pessoas que frequentavam e não teria a chance de ter uma refeição. A gente fazia com preços acessíveis ali e também ter um momento de comunhão. E hoje eu tento mostrar assim que servir é muito bom. A própria palavra fala, né? É melhor dar do que receber. Você precisa doar até em forma de gratidão pelo que o mundo ensina, guarda, senão você não vai ter. Deus fala, quanto mais você dá, mais você recebe. Mais você recebe, exatamente. E a gente percebe que tem sido bênção na nossa vida e quanto mais a gente faz. E assim, a gente percebe, você vai servir na igreja? O que você vai fazer? Precisa limpar um banheiro, vamos. Precisa fazer uma cantina, vamos. E o que me entristece é que tem algumas pessoas, mas cada um, não estamos aqui para julgar, que as pessoas querem servir na igreja, querem, o que você quer fazer? Não, quero estar no púlpito. Não, peraí. Tem um longo caminho a ser seguido até chegar lá, se for da vontade de Deus ainda, né? Não é só você querer que você vai. Então, falando do canal, né, eu me dispersei um pouco, mas esse é o objetivo, alcançar o maior número de pessoas possíveis, porque sabemos que tem alguém que vai precisar ouvir aquela palavra. Depois dessa sua conversão, como é que anda o casamento? Tá cada dia melhor. Não mente, rapaz. Não, é assim, eu falo que hoje tá bom, mas amanhã vai estar melhor ainda. Só tem melhorado tudo na criação das crianças, no entender o dinheiro. Antes a gente só, é o que eu falo, a gente não tinha nada, só tinha dinheiro. E dinheiro é bom, é maravilhoso, a gente tem que correr atrás, claro. Ele nos proporciona coisas boas. Mas ele era o nosso Deus, sim, né? Mas o dinheiro era o nosso Deus, exatamente. Lica, e o remédio da depressão? Tá lá, até hoje. Nunca mais. Eu joguei fora. Venceu, não tomei, né? Venceu. Aquilo ali é meu testemunho. Agora o meu remédio da depressão é a palavra de Deus. Amém. E as meninas? Outras dormem bem, porque antes não dormia. Elas têm as próprias experiências com Deus, que eu acho isso muito importante. E nossa família foi restituída. É o que não tem outra palavra, é restituição. Não vivemos um mar de rosas, porque nós somos seres humanos, né? Mas assim, 99,9% é o meu casamento hoje. Então eu não tenho o que falar. Deus me devolveu a minha família, me devolveu a minha vida. A impressão que eu tinha é que não tinha graça. A minha visão era preto e branco. Não tem graça. Vamos ali tomar um ar, não. Olha que árvore linda, não. Suas filhas estão bem. A gente deixa de cuidar das coisas que a gente ama. Parece que você não tem mais amor por aquilo. É uma coisa muito surreal, assim. Quem tem depressão vai entender o que eu tô falando. Não é que você não ama seus filhos, é que aquele amor não interessa pra você. É que não tem força pra reagir, na verdade, né? Eu não tomava banho, não era fácil, assim. Eu usava as roupas mais velhas possíveis. Jogou tudo fora. Espiritualmente, tinha outras coisas, né? Por trás, além da depressão. Mas, cara, Você venceu. Graças a Deus. Uma restituição. O que a nossa palavra é restituição. Como que vocês se conheceram? Conta um pouco disso também. Vai falar ou quer que eu fale? Eu tava procurando um namorado. E aí a minha prima namorava um carinha lá e eu falei pra ela, você não tem um amigo pra me apresentar? Só uma observação, na verdade desde essa época já começou, acho que o propósito na nossa vida, né? É verdade, porque o Fernando não era tão amigo assim desse cara. Era um amigo conhecido. E foi em 2003, né, amor? Faz tempo, hein? Faz. Na verdade eu tava lavando o carro lá num domingo e passou esse amigo, não era nem amigo, era colega na rua e ele falou, Fernando, tudo bem, o que você vai fazer?
Ah, nada, tô lavando o carro aqui, não tem nada para fazer. Ele falou, não, nós vamos numa festa numa amiga lá, da prima da minha namorada, eu vou te apresentar ela. Eu falei, vamos. Mas ele é uma pessoa assim que eu não... Era colega, era conhecido, só vizinho de bairro assim, e não tinha aquela convivência, tudo. Então, desde aí já tinha, acho que, um propósito da gente... Aí ele foi lá em casa, Parar assistiu o jogo do São Paulo com o E Corinthians. Corinthians. E ele é palmeirense, eu era São Paulina. Aí eu me converti também, graças a Deus. Virou Agora palmeirense, se converteu. E virei a casaca. E aí ele foi lá, e aí naquele dia, gente, eu ouvi uma voz falando pra mim: esse daí é o homem da sua vida. Só que eu falei, nunca. Entrou o gatão lá na casa e falou, é Falei, esse. nunca, que eu Coração imagina, acelerou. Um menino feio desse. Oh. Chegou a dar em câmera lenta para complementar? Exatamente. Assim, mas assim, eu não gostei dele. Então eu falei, impossível esse menino ser alguma coisa. E dele ter essa mensagem, achei que tava ouvindo vozes. E aí ele começou a ir lá em casa, a me ligar e tal. E aí desde 2021, do 3 de 2003, foi até a nossa data de casamento, né, amor? 21/3/2009. De 2009, casamos. nós casamos na mesma data que a gente se conheceu. E agora, essa casa que você fala não é em Agudos. Não. Você morava com a sua avó. Com a as minha tias. avó, com as minhas tias, né? Essa casa que eu conheci ele. Eu vim morar em Agudos, fiquei 4 anos aqui, depois eu fui embora. Aí, quando eu fui embora, que eu conheci ele. Aí já tava o propósito de Deus. De largar a carreira solo e começar a dupla. Verdade. Aí Hoje me já é um enrolou quarteto, 6 anos, que né? Hoje já é um quarteto. E vocês tiveram também uma agência de viagens? Conta tivemos. um pouco dessa experiência. Depois que eu saí da área financeira que eu trabalhava, eu queria fazer alguma coisa. E o filho do pastor Raul tem uma agência de viagem, né? E ele, gente finíssima, ele fez uma viagem pra gente e me apresentou o turismo. Eu falei, nossa, me apaixonei. E ele me ajudou demais nessa época, porque eu tava meio perdida profissionalmente. Aí ele falou assim, monta aí vê o que você acha, você vai gostar e tal. E eu montei, me apaixonei realmente pelo turismo. Mas veio a pandemia e ainda não tinha certo com relação à profissão, o que eu ia querer. Aí eu falei pra ele assim, vamos encerrar, já deu, já também. Aí ele falou, vamos. Aí voltei, retomei minha faculdade de pedagogia, hoje eu faço estágio na área. E gostei demais, sou apaixonada pelas crianças. E vamos ver o que vai dar, né? Agora eu tô eu tô Isso, deixando ele agir. E tô fazendo as coisas, terminando as coisas que eu não terminei. Eu fiz a faculdade incompleta, agora eu quero terminar a faculdade, né? Encerrar os ciclos. E aí agora a gente tá aí. Eu tô fazendo o que eu gosto, numa área que eu gosto, e vamos ver o que Deus tem mais pra frente. E na verdade, assim, né? É o que a gente fala, a vida é perfeita depois que encontra Deus? Não é e não vai ser. Porque a própria Bíblia já fala, né? Na vida terei aflições. Mas uma coisa é certa, a guerra a gente já venceu. Só que a gente tem que passar pelas batalhas, umas a gente vai perder, outras a gente vai ganhar. E uma coisa que eu tenho aprendido, quando tudo está indo muito bem, pode intensificar as orações, se preparar, porque vai vir alguma coisa para tentar te perturbar, tirar seu sono, mas isso é uma batalha vencida. Tem que estar firme na fé. Tem que estar firme na fé, não pode se desesperar, não pode perder a fé, se abalar, porque é só mais uma prova. É o que eu falo, né? A gente não consegue passar de níveis de uma vez para outra, de um pulo, né? É só uma escada, a gente tem os degraus que a gente vai passando e Deus vai mandar aquela prova. Se a gente for aprovado, passamos de nível, senão volta para aquela lá para estudar mais um pouco, aprender mais um pouco. E todos esses propósitos são para nosso crescimento, para nosso aprendizado. Então hoje a gente aprendeu demais em relação à parte financeira, que era só o que a gente tinha. A gente dá muito mais valor a tudo, principalmente nossas filhas, né? Elas sabem o valor de cada coisa que elas ganham ou que elas compram com o dinheiro que elas vão juntando. É isso basicamente que eu queria
reforçar, não perca a fé. Elas têm uma mesada então por mês. Tem. Pra Tem, tio, assim, elas não tem, vendem vocês não têm lá, gelinho também. Nada pra tio vocês não têm, né? Assim, só pra... Não, mas na verdade não é só mesada, elas estavam fazendo geladinho. Elas são empreendedoras agora. Elas estavam fazendo geladinho para vender, elas iam no mercado, ver quanto custa, para aprender a calcular o valor para Aí o vender. Fernando ajuda, né? Bate no liquidificador, Sim. elas colocam no saquinho e elas vendem. Esse dinheirinho é delas, né? Precisa começar a entender o processo de empreendedorismo. Precisa começar a entender de onde vem, tira, separa o dízimo, né? Tudo assim, nada vem de mão beijada, ainda mais agora no mundo que a gente está, né? Precisa entender certinho o que é que tem que fazer. O dinheiro tem que suar para trabalhar. E no começo foi assim, né? Vendeu quanto? R$100? Não, é 50 para cada uma. Não, peraí, você precisa comprar matéria-prima para fazer de novo. Não é a tudo isso, educação calma. financeira. Isso, a educação financeira Eu sendo tenho outra aplicada em sobrinha casa. que precisava ouvir isso, não vou falar o nome dela não. E também tem dinheiro de conheço presentes essa. de aniversário que elas ganham, tudo é dinheiro. O que você quer? Dinheiro, porque aí elas conseguem administrar o que elas querem. Então acho que a gente, graças a Deus, é uma coisa que eu falo assim, a gente tem as provações. E quanto mais provações a gente tem, mais eu sei que a gente está no caminho certo. E você vai se fortalecer, Exatamente. cada uma que você vence, né? Cada Então, provação que você a gente sabe que quando começa aqueles tumultos, aquelas coisas assim, começa as coisas que não querer dar tão certo, a gente sabe que estamos no caminho certo e você sabe também a vamos quem continuar. recorrer. Você não está sozinho. Exatamente, não está sozinho. Exatamente. E sobre a sua sogra, você tem algo a declarar? Minha sogra é maravilhosa. Ô, dona Cida, um abraço. Ela é maravilhosa porque ela colocou a Lica no mundo, né? Não posso falar mal dela. A nossa Graças minha a sogra Deus. também é uma bênção. Meu sogro viveu um milagre agora. Ele foi diagnosticado com câncer. E aí nós começamos a intensificar as orações. Eu vi o laudo dele. A gente orou. E oração e jejum. Aí foi fazer os exames, os nódulos das costas sumiram. E ele tem uma célula cancerígena no organismo dele. Essa célula está dormindo. Então assim, tem o que falar, né? É só agradecer, né? Bom, Fernando e Lica, foi um prazer muito grande ter vocês aqui. Ficamos muito felizes por vocês participarem do nosso podcast. E assim, com uma mensagem que vai abençoar muitas vidas, com certeza. E servir de exemplo, né, para muitas pessoas que estiverem ouvindo aqui. Quem quiser, segue o canal lá do Fernando Parmesano. Eu tenho o meu Instagram, que é pessoal, é Lica, com K, Parmesano. Eu quero agradecer o Evandro e a Fabiana, que são também nossos discipuladores em paralelo com o Oswaldo e a Vivi, que a gente corre para eles também quando precisa de alguma coisa. Eles são bênção demais na nossa vida, são pastores, são exemplos de Deus. O Oswaldo e a Vivi, né, que foi praticamente sobre tudo, tava tudo ali ao redor Foi o deles. início, né? Foi o início, o pastor Jonas da nossa igreja, que também é uma bênção, pastora Ana. E os Na nossos verdade, amigos. tem bastante assim, a gente está rodeado de amigos e aprendemos que somos, é o que a gente fala, uma família da fé. Então a gente sabe que todos que estiver lá no grupinho da célula a gente vai poder recorrer. Elian, Luiz. Não vamos citar o nome de todos, senão vamos acabar esquecendo. verdade. Mas tem bastante que a gente sabe que... E a gente também está à disposição para ajudar. E estamos aqui para servir, é o que a gente aprendeu. Da mesma forma que a gente foi resgatado com muito sacrifício do Oswaldo, ele penou bastante, não foi fácil até nos conquistar, mas graças a Deus acho que a gente já paramos de engatinhar, estamos andando com as nossas próprias E pernas. contando assim, parece que foi rapidinho, né? Nossa, Mas parece. deu mas não trabalho. Foi, não. Foi. Não foi simples, não. A gente Só acha, isso aqui né, o que a gente resultado, contou foi 1% do que o aconteceu. resultado foi resumido aí nesse tempo de entrevista, mas foi muita batalha, muita oração, muito esforço deles. E nosso E também. graças a Deus, mas até ele alcançar a gente, foi deles, né? Então, a gente só tem a agradecer eles e estamos aqui para ajudar agora quem aprendemos que as pessoas precisam de ajuda. Estamos aqui para ajudar no que a gente puder e no que não puder a gente vai correr atrás. Obrigado. Obrigada, Legal. viu, tio? Tchau, Lica. Tchau. Até mais. Tchau, tia Obrigado. Cida. Tchau, Maria José. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Valeu. Esperamos vocês.